Vamos dar início ao nosso estudo continuativo da Revista Espírita, que nós estudamos online toda segunda-feira, às 6h15, após a palestra do Centro Espírita Leon Denis. É um trabalho do grupo Espiritismo.net, trabalho esse que nós desenvolvemos já há quase 2 anos. Tá certo, mana. Você volta para assumir a palestra do CELD às 7h30. Hoje nós vamos estudar, apesar de lembrar a todos vocês, que esse trabalho existe há 14 anos, quase 7 online, e quem quiser saber mais um pouco, é só ir lá na página do Espiritismo.net. www.espiritismo.net, conforme está lá no nosso banner, lá em cima. Mas a gente tem por hábito, e orientação espiritual nossa é da Casa de Leon Denis, a lermos algo do Evangelho. E hoje vamos ler do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados quando houverdes julgado aos outros. Segundo isso. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Né? Então, nós vamos, na verdade, buscar alguma coisa que nos dê clareza sobre isso. Sobre esse assunto que está também em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, disse Jesus, e com essas palavras ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. Elas nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós. Então, quando a gente vê essas recordações das falas de Jesus, é bem mais importante que a gente pense em nós, como aquelas ideias, aquelas orientações servem para nós, para posteriormente, né, começarmos até poder ver nos outros, mas ver no sentido não de julgamento, mas no sentido de observação para auxílio. Porque é essa a proposta das orientações do Cristo. Não tem outro. É essa melhoria de todos nós. E auxiliar ao outro conforme possamos saber sobre aquele assunto. E é assim, nesse sentido, que nós vamos fazer a nossa prece e até pedir às companheiras para fazer isso, mas vamos fazer a prece. Senhor Jesus, mais uma vez, amigo querido, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome para estudarmos um pouco mais a respeito
desses artigos tão importantes da Revista Espírita, que Kardec publicou conforme ele ia recebendo as dificuldades, as sugestões, os ocorridos, com os comentários da Revista Espírita, na Visão Espírita, como hoje se faz no portal espiritismo.net. É com muita alegria que nós lhe pedimos que continue nos amparando, que esse espírito querido de Caibar Schutel, que é o protetor da divulgação pelos meios de massa, de comunicação de massa, aquele que realmente está sob a égide do Brasil, nesse sentido, a esse espírito querido, a Kardec, a Leon Denis, ao nosso guia espiritual, aos guias espirituais dos companheiros que fazem parte desse grupo de trabalho. Te agradecemos e te pedimos que nos ampare ao estudo que iremos desenvolver. Que assim possa ser, graças a Deus. Ai, Júnior, que bom ter você aqui. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos fazer aquele estudo do dia 24, no dia 24, sobre a morte de Luís XI. Ele está é um artigo que se encontra na revista de maio de 1858 e que nos reporta os estudos que temos feito ultimamente sobre Luís XI. Né? Não é o primeiro estudo, nós estamos fazendo esse estudo da Revista Espírita. Para quem está chegando pela primeira vez, estamos fazendo não em sequencial, mas sim através, vamos dizer assim, de blocos. Blocos esses que nos favorecem a continuidade do mesmo assunto. Então, vamos lá. Esse manuscrito é ditado por Luís XI, a senhorita Hermance Dufour. Nós vamos ver, e ele faz aqui essa observação, nos chama a atenção para as observações já realizadas sobre essas comunicações num artigo de março de 1858. Nesse artigo de março, chamado Confissões de Luís XI, que nós já estudamos aqui, é a história da vida de Luís XI, ditada por ele mesmo, como foi a de Joana d'Arc, a senhorita Hermance Dufour. A senhorita Dufour tinha essa facilidade, né, de mediunicamente receber essas biografias espirituais, vamos chamar assim. Né? Luís XI se mostra profundo político, né, nessas confissões, dá a chave de vários fatos que eram inexplicados, né, e que não há dúvidas quanto a esse documento, não só pela rapidez da execução, né, bastaram, por exemplo, 15 dias para ditar a matéria de um grosso volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que pôde um espírito conservar dos acontecimentos da vida terrena. E aos que duvidassem, como diz lá em março, da origem do trabalho, quisessem atribuir à memória da senhorita Dufour, na verdade seria preciso que uma criança de 14 anos tivesse uma memória fenomenal e uma não menos extraordinária precocidade, para que pudesse escrever de uma sentada uma obra dessa natureza. Né? Isso assim diz Kardec no comentário sobre esse assunto. Mas admitindo que fosse assim, onde uma criança teria obtido as informações inéditas da sombria política de Luís XI? E se não teria sido mais interessante que seus pais lhe atribuíssem o mérito? Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única que foi publicada. Né? Extraímos da de Luís XI uma passagem que diz Kardec,
relativa à morte do conde Charolais, e aí os historiadores, ante esse fato histórico, né, pois o Luís XI deu a esse conde a tenência geral da Normandia, confesso que não compreende como um rei que era tão grande político cometeu um erro tamanho. E aí tem toda a explicação, né? Essa história da França que traz esse conde lá pelos idos de 1700, era um nobre francês, teve essa gratificação, ele amava. Aí tem toda uma história da ligação vamos dizer, desses personagens, que a gente até já falou aqui, vocês podem ouvir as anteriores. Nós vamos nos basear nas atuais, correto? Então vamos lá. E aí nós estamos em maio de 1858, certo? Vocês só me deem um tempinho, porque simplesmente a minha revista espírita desmarcou. Mas a companheira Nina Mil já está colocando aí na área de texto e nós vamos acompanhando e comentando com vocês. Nós vamos ver Nina Mil. E ele coloca, né? Não me acreditava com bastante firmeza para ouvir pronunciar a palavra morte. Tinha recomendado com frequência aos meus oficiais dizerem-me somente quando me vissem em perigo. Falar e pouco. E eu já saberia o que isso significava. Quando não havia mais esperanças, Olivier Ledain me diz duramente, na presença de François de Paula e de Courtier. E aí, Senhor, é preciso que cumpramos nosso dever. Não tende mais esperança nesse santo homem, nem em nenhum outro, porque acabou-se para vós. Pensai em vossa consciência, não há mais remédio. Gente, que forma, né? Palavras cruéis, né? E assim, não era preferível dizer de outra forma, não? Não é não? A gente fica perguntando se não era mais fácil dizer de outra forma. Como a gente já viu aqui nas confissões do próprio Luís XI sobre o envenenamento do Duque de Guienne, né? Não era mais fácil dizer logo, mas como ele pediu, né? O pessoal estava lá seguindo os pedidos do seu chefe, vamos dizer assim, ou do seu amigo, seu conhecido. E aí, diante dessas palavras, toda uma revolução se operou em mim. Não era mais o mesmo homem, e me espantava comigo. O passado olha só, hein, não estava nem em estado de coma, como a gente diz isso, mas o passado se desenrolou rapidamente aos meus olhos, e as coisas me apareceram sob um aspecto novo. Não sei o que de estranho se passava. Alguém sabe dizer o que estranho passou-se nele? Porque esse estudo não parece não, mas é interativo. Alguém sabe ou arrisca? O que será que aconteceu? Ele ainda não tinha desencarnado. Estava naquele estado, né, de doença. Que diz lá no livro dos médios que nesse estado a gente sai do corpo com mais facilidade e aí até convive com o espírito já desencarnado. Por isso que muitos companheiros começam a falar de pessoas que já se foram. Ah, fulano está aqui, ciclano chegou, essas coisas, né? E Namil fala que é o medo da morte. O medo da morte fez ele refletir. Não, o medo da morte realmente aqui é uma coisa seríssima, né? Você vê que ele não queria nem ouvir falar a palavra. Hoje em dia a gente vê companheiros com medo até de falar o nome de algumas doenças. Ah, aquela doença, como se isso fosse afastar a doença da gente. Mas então, o que é morte, gente?
O que na verdade, para nós, a morte é considerada? Vamos fazer um estudo assim, bem ligado às questões da doutrina espírita. O que é a morte? Vamos lá! Hoje, pensaram que eu não ia cutucar vocês? Vamos lá, dona Bete Rosário. Vamos lá, senhor Braz, seu Juninho. O que é a morte? Está lá no livro dos Espíritos. Vamos lá. A vida e a morte, capítulo 4 da parte 1ª. Perda do corpo material, gostei. Eu nem ligo para a morte, mas porque eu emancipo do corpo consciente. Braz, isso aí, né? A gente tem essa possibilidade, né? De se projetar fora do corpo. Mas o que é a morte em si? Né? Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Está lá no Livro dos Espíritos, 68. Esgotamento dos órgãos. Por uma força natural, ou por uma força, vamos dizer assim, forçada, né? Vira defunto, né, Braz? Defunto no sentido do corpo, de carne. Então, vocábulo morte quer dizer isso. Morte é esgotamento de órgãos. Kardec ainda pergunta lá no Livro dos Espíritos se a gente poderia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada. E os Espíritos dizem que sim, que quando a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, isso já né? Pois é, a gente já fica com essa ideia, mas não é fácil encarar a morte. Por que será, gente? Por que a gente ainda tem essa dificuldade, como Luiz XI, que não queria nem ouvir falar? Quem é que coloca aí uma ideia? Bom, eu vou dizer, ainda sou espírita, mas muito materialista, ou materializada, vamos dizer assim, né? A Nina Mil acho que é o desconhecido. A Luz diz que estamos presos na matéria. Estamos, né? E, às vezes, presos a sentimentos, sem encontrar nossa verdadeira identidade, fala o Braz. Isso dá um certo medo, não é verdade? Ou então aquele receio de eu vou deixar filho, como é que vai ser? Como se nós fôssemos, assim, completamente eternos na matéria e indispensáveis. Eu queria ainda fazer tantas coisas, verdade? Eu queria muito mudar a minha vida. Apego aos valores materiais, né? Fala Bete Rosário. E quando os companheiros dizem lá que eles gostariam de se desobrigar de um dever, não é verdade? Qual era o dever? Que eles tinham prometido que iam dizer lá para o Luiz XI exatamente sobre essa questão do corpo, da morte, da situação em que ele está. E aí a gente vai vendo que essa revolução, operou-se uma revolução em mim completa, o passado se desenrolou rapidamente, né? E, fixando o meu duro olhar de Oliver Ledain, para se interrogar. Para me subtrair esse olhar frio e inquisidor, respondi com aparente tranquilidade. Espero que Deus me ajude. É possível, talvez, que eu não esteja tão mal como pensais. Quer dizer, não queria encarar isso, né? Ditei minhas últimas vontades e mandei para junto do jovem rei aquele que ainda me rodeava. Então, ditou as vontades, se preparou, né? Esse daqui se preparou. Vi-me só com o meu confessor, Francisco de Paula, Ledain e Cotia. Francisco me fez uma tocante exortação. Parece que a cada uma de suas palavras apagavam-me os vícios e a natureza retomava o seu curso. Olha que coisa linda. Quer dizer, diante de palavras, né, sobre a morte, sobre a vida,
sobre o que a gente fez, né, de certo ou de errado. A gente vai vendo, como fala lá no livro Céu e Inferno, que a gente, na verdade, não tem a crença no nada, o niilismo. Há uma crença, né, em nós, no fundo, a ideia inata de que a natural de que a morte em si, apagar tudo, não existe, né? Temor da morte, ele decorre da noção insuficiente que a gente tem da vida futura, gente. Né? Se a gente lembrar isso, já é uma grande coisa. É o capítulo 2 do Céu e Inferno. Nós temos esse temor porque nós desconhecemos a vida futura. E aquela história, há medo da passagem, é o medo do depois da passagem, podemos dizer assim. Né? As pessoas vão morrendo aos poucos por esgotamento, perde o medo da morte. Quando há uma doença, né, Braz? Às vezes a gente vai se desligando com mais facilidade. Mas tem pessoas que demoram muito mesmo até aí. E aí ele diz que sentiu-se aliviado, começou a recobrar um pouco da esperança na clemência de Deus. Então, ele sabe, no fundo, que Deus é justo, mas que é misericordioso. Que lá em cima ele fala, né, como é que ele diz? Espero que Deus me ajude. É possível, talvez, que eu não esteja tão mal como pensais. Né? Que Deus ajude, então ele sabe que esse Deus é justo. Daí o medo, mas é bom. Né? A lei é de justiça, amor e caridade. Porque a crença da imortalidade ela é intuitiva, muito mais generalizada do que a do nada. Está lá no Céu e Inferno. Que a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Né? A gente tem medo depois da passagem, a consciência é pesada, a incerteza sobre a natureza do mundo espiritual, como disseram aí, mas muito pela consciência pesada e pelas lembranças anteriores, gente. Então, essa noção insuficiente, né? A noção insuficiente da vida futura nos leva a esse temor, como Luís XI. No outro dia, eu estava comentando com meus familiares já idosos, e eu tinha que comentar isso, que a gente tinha que se preparar para onde ficar o corpo depois da morte. E aí é que eu vi o medo que eu instalei, né, nas pessoas sem querer. Que a mais nova sou eu, eu tenho que dar a decisão, pode ser que eu vá antes, mas se eu não for, como é que eu vou me virar para resolver as questões assim, do dia a dia, né? Eu vi o medo, não, vamos pensar nisso agora, não. Não, vou deixar isso para mais tarde. Então, e é uma família espiritualista. Então, quando ele diz aqui que ele recebe os últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada, e que a cada instante repetia Nossa Senhora de Embrun. Embrun é uma antiquíssima cidade do sul da França, situada na bacia de Ródano, na Provença. Seu antigo nome latino era Ebranduno, cerca de 4.000 habitantes. Minha Boa Senhora, ajudai-me. Tem uma devoção lá, né? O que lembra isso, gente? Hã? O que lembra isso? Hein, Nininho? Vocês não estão me ouvindo? O
que lembra quando ele coloca aqui claro para nós que ele se sentiu aliviado, né? Recobrou a esperança na clemência de Deus. Depois lá que Francisco de Paula, seu confessor, faz exortações junto a ele. E ele começou a repetir: minha Nossa Senhora me ajude, minha Nossa Senhora. O que nos lembra isso? Olha, eu me lembro que quando a gente está na hora do sufoco, a gente chama por tudo quanto é espírito. Isso não é diferente em nenhuma época do mundo, tá vendo? E nem com nenhum importante, né? Chama-se Deus e todo mundo, né, Nininha? É a prece, Nininha, muito bem. E o que o Brás falou, é a força da fé, de alguma forma, né? Como se fosse um mantra, né? Porque o que é o mantra? Você vai falando, 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 e você aí vai entrando numa faixa diferente, vai se acalmando até. A gente até hoje faz isso, né? Na hora do sufoco, a gente se agarra com todo mundo. E é uma forma de evocação. Evocando, você está lá no livro dos médiuns, que eu gostaria de ler um pedacinho aqui para vocês. Porque a gente pensa que Luís XI teve lá as coisinhas dele meio escusas, né? Todos nós temos o nosso túnel mal resolvido, um túnel escurozinho, né? Da nossa vida. E aqui, no livro dos médiuns, quando se fala das evocações, eles mostram que evocar é recordar, é lembrar, é atrair, é seduzir. E é a sintonia com o pensamento de quem a gente está chamando. Porque os espíritos, e Nossa Senhora de Hebron é um espírito, são atraídos pelos nossos pensamentos, também por palavras e atos, né? São as leis de sintonia e afinidade. Nem percebemos que estamos fazendo, na maioria das vezes, uma evocação. Os espíritos, como está na 269, podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Por isso tem gente que diz assim, não fala de fulano não, ele já morreu. Quando fala, ele aparece. Não é verdade? E isso também há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes até na condição inferior, que somos inferiores. Então, evocando, eu atraio o superior, evocando um ser que a gente chama de Nossa Senhora. Isso não é aquela história, diga com quem andas, onde andas, como falas, que eu vou dizer quem você é. Então, essa chamada direta de um determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamos-lo pelo nosso desejo e opomos, assim, uma espécie de barreira aos intrusos. Então, quando ele fez essa vocação, eu lembrei logo dessas colocações lá na 269, do Livro dos Médiuns. E ele diz assim, quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. E às vezes a gente surpreende com a prontidão, né? Se apresenta nas mesas mediúnicas. Porque só pensou, atraiu. Então, quando ele diz aqui, a cada instante ele repetia Nossa Senhora de Hebron, e eu até andei fazendo uma pesquisazinha, né, sobre Nossa Senhora de Hebron, a gente vê... Peraí, deixa eu só... Até teve... Até aparições falaram, descobrindo isso aí. Mas olha só.
além do que a gente viu, né, que está aí nas explicações da própria Revista Espírita, a gente encontra que Nossa Senhora de Hebrum tem em Ilaus, tem aparições reconhecidas oficialmente em 2008. A pequena aldeia pertencente até essa diocese de Hebrum, o aparecimento de Nossa Senhora. E essas coisas que as pessoas falam das aparições, né? Curas também. Então, não é uma Nossa Senhora pouco conhecida, porque quando eu ouvi, eu digo, eu nunca ouvi falar. Então, o que a gente vê, a mãe de Jesus tem vários nomes por aí, né? Você diz que ela foi fracionada. Mas, então, é uma evocação de uma Nossa Senhora muito conhecida lá, daquela época, e até hoje na França. Só para a gente não pensar que é uma coisa só muito dele. E aí vem lá, terça-feira, 30 de agosto, pelas 7 horas da noite, caí em nova prostração. Todos os presentes me julgaram morto e se retiraram. Olivier Ledain e Cotier, né, sentindo a execração pública, haviam ficado junto do meu leito, já que não tinham outro asilo. Você vê que situação, né? Que um espírito que teve todo o poder nas mãos, todas as possibilidades. E como é assim que esses espíritos, né, como Emmanuel também nos traz sua história, nos dão assim provas de humildade. E ele diz que em breve se recupera a consciência, ergue-se, senta-se na cama e olha em torno. Não havia ninguém da família dele. Nenhuma mão amiga procurava a minha nesse supremo instante para suavizar a minha agonia. Deve ser muito difícil a gente não ter ninguém amigo por perto, né? E aí ele diz aqui, né? Aquela hora, talvez meus filhos brincassem enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda podia contar com um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado e só ouvi as risadas dos 2 miseráveis que estavam junto de mim. Então, vejam só que dificuldade para esse espírito. Ainda, né, no corpo físico, ele se vê nessa situação. Na hora da morte, de separação do corpo, né, ele se vê sozinho. E, como para se libertar do temor da morte é importante encará-la sobre um ponto de vista novo, né? Esse ponto de vista diferente que a doutrina espírita nos traz, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, e não com a ideia de uma vida futura, uma ideia vaga, uma probabilidade, não uma certeza absoluta, né? Isso é muito difícil. Ainda mais quando não se tem ao seu lado ninguém para ajudar. Ninguém que diga assim, olha, você também foi bom nisso, olha, lembra das coisas boas que você fez. Né? Porque sempre ter alguém ao nosso lado
ou visualizando espíritos do bem, ou alguém que a gente, da nossa família ou amizade, que possa nos dar, assim, aquele olhar de amizade, né? Nossa! E ele tinha 3 pessoas ao lado dele, só um foi seu confessor realmente, porque Olivier Ledain, né? Esse, que era um favorito de Luís XI, né, da França, era de origem humilde. Ele se tornou um tribunal barbeiro, assim, um valete para Luís XI. Teve um título, né, foi dado Conde de Milan. Ele, na verdade, tinha assim, um talento para intriga, como eu li aí nas pesquisas históricas. Ele poderia ser sempre assim, ele sempre executar os projetos básicos do rei. Ele estava lá. Ele acumulou até uma grande fortuna, uma grande parte pela opressão e pela violência. Foi nomeado cavaleiro, capitão de Loches, o governador de Saint-Quentin. Permaneceu em favor até a morte de Luís XI. Ele é um barbeiro real, ele foi preso sob acusação depois da morte de Luís XI, né? Em 1400, acho que foi meio enforcado, né? Mas ele era aquela coisa que a gente vê aí nos filmes, né? Históricos. Ele era aquele que servia ao rei nas coisas mais básicas, mas na maldade. Então, como é que se queria que um espírito ainda nessas condições, com a morte lá do rei, ele mudasse de ser? Não é verdade? Então, quando a gente... Por que é importante estudar isso? Eu fiquei pensando. Eu digo, ai meu Deus do céu, como é que nós estamos no nosso dia a dia? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Ao nosso lado, realmente. Quem nós estamos atraindo e como estamos atraindo? Com que finalidade nós estamos atraindo companheiros ao nosso lado? Para quê? Com que objetivo? É importante que a gente se preocupe um pouco com isso, né, gente? Porque nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, devemos nos preocupar um pouco com isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente olha para esses casos, a gente tem que pensar em nós, porque é para isso que a gente estuda também. Temos medo da morte? O que a morte representa para nós? Medo em que sentido? Por que temos medo? O que nós temos que trabalhar em nós? É importante que a gente pense um pouco sobre isso. Nós espíritas que sabemos que a morte é só do corpo físico, o que estamos fazendo para mudar essa visão? E quem estamos atraindo, tanto a nível espiritual quanto a nível carnal?
estão ligados às nossas paixões, nossos vícios. Nós estamos fazendo quem comanda pessoas por necessidades. Estamos cumprindo de que forma essa tarefa de comando? De que forma de comando, não é verdade? Senão a gente pode estar sendo assim, não fazendo as coisas que Luís XI nos traz aqui, ele mesmo dizendo sobre sua forma de viver com poder, mas podemos estar fazendo outras coisas, né? Que já poderiam estar fora dos nossos comandos de vícios e paixões. Quando a gente vê casos como esses, a gente pensa muito, muito como é difícil para nós ainda mantermos uma vivência espiritual na matéria. É muito difícil. Porque tem horas que a gente respira 2 vezes, mas ainda acaba pensando bobagem contra o outro. Então, quando ele fala aqui que os filhos deviam estar brincando, que ninguém pensou que o culpado ainda podia contar com um coração que compreendesse o seu. E ele diz que procurou ouvir um soluço abafado e só ouvia risadas. Eu lembrei também de uma outra questão do Livro dos Espíritos, que a gente tem tanto descuido, meu Deus do céu, quando a gente vai a enterro, o tal do velório. Esse aqui ele ainda estava encarnado, mas o tal do velório. E a gente fala, às vezes, bobagens, abobrinhas, a gente não... Ou fica naquele estado de chora, 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 para, aí fica parado, aí depois volta, chora, chora, chora. Ou então a gente... as pessoas que elas vão lá, olham meus sentimentos e tal, às vezes até com dificuldades mesmo, de não saber o que dizer, né? Eu aprendi isso no enterro do meu pai, quando pela primeira vez eu tive a possibilidade, acho que foi a primeira vez, de um enterro assim com espíritas presentes. Então os companheiros, a todo instante, chegavam próximo ao caixão e abriam o evangelho, liam sem se falar alto. Eu acho que faziam uma prece sentada. Depois ia outro. Falavam com a gente. Aí eu já espírita, né? Lógico. E aí perguntavam se queria que lesse, fizesse a prece. De tempos em tempos, a noite inteira, uma amiga da casa de Leon Denis ficou ao meu lado, abrindo o evangelho, lendo sozinha, e eu ficava assim, até que eu aprendi a fazer isso. Quando eu vou aos enterros, meu livrinho vai dentro da bolsa, falo e tal, converso com as pessoas, daqui a pouco eu sento, leio uma página, falo para aquele espírito, aí vou, converso um pouco e tal, falo. Quando eu vejo que vão comentar alguma coisa sobre o espírito, eu tento mudar o assunto. Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos, na 320, quando fala de comemoração dos mortos, que ele se sensibiliza da gente lembrar depois de morto. Mas também está no Livro dos Espíritos que o espírito pode assistir o seu enterro.
Mas se muitas vezes está perturbado e não percebe o que se passa. Então, a possibilidade de ir e de fazer uma prece, de apoiar os outros, e não ficar lembrando, Luís XI mandou matar, mandou fazer, mandou... Né? Não, isso não vai... Né? Aquele que acaba de morrer, ou que está nessa fase, né, anterior, como Luís XI, né? Poxa, não encontrar ninguém que ore por ele, que dê força a esse espírito. Então, por mais que a gente tenha dificuldades com alguém, que a gente saiba que desencarnou, tenhamos, como ele diz aqui, ó, ele diz que Deus seria clemente. Que a gente possa ser, pelo menos, respeitoso, pelo menos misericordioso naquele instante. É o que o Braz lembra aqui na área de texto. Seja qual for a categoria do espírito, é nosso irmão. E ele diz, divisei a um canto a minha, olha só, galga favorita que morria de velha. Meu coração pulsou de alegria, pois eu tinha um amigo, um ser que me estimava. Um amigo. Nossa, essa parte aqui até me sensibilizou. Toda vez eu li e me sensibilizei, agora me li e me sensibilizei de novo. Então, como é importante, né? Não só o costume piedoso e o testemunho de simpatia que dão os que procedem assim à reunião dos dispostos mortais de todos os membros, como antes, né, sabendo que aquele espírito está indo. Agora mesmo a gente passou, né? Zaninha, como é importante deixar amores quando, né? Não, daqui vamos, não tenha dúvida. E também outra coisa, gente, agora mesmo a gente está passando aí, vendo a Turquia, outros lugares com essas situações, as mortes, as maldades de vários poderosos, né? E como é difícil a morte e o ódio que é jogado em cima desses espíritos. Então, que a gente lembre, né? Que tudo bem, fizeram as suas maldades, mas cabe a Deus a lei julgar. Que a gente tenha, pelo menos, um sentimento de piedade, de caridade para com esses espíritos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que não é o encontro dele consigo mesmo, desses espíritos aí. O estado de perturbação, eu fico só pensando. Como deve ser difícil quando ele encarar a si mesmo, se esses espíritos podem escolher as provas, como é que as coisas não são, né? Zaninha, gostei dessa. Preciso muito das nossas preces, são mais carentes que vítimas. Que as próprias vítimas. Porque muitas vezes não tem noção, né? E aí ele diz assim, fiz-lhe um sinal com a mão. A lebreira arrastou-se com esforço até junto ao leito e veio lamber minha mão agonizante. Então, a gente também fiquei pensando numa coisa, né? Eu tenho algumas dificuldades nessa questão das pessoas darem muito mais atenção aos animais do que aos seres humanos. Mas eu tenho visto pessoas precisando desses animais para se curarem.
não só, vamos dizer assim, como várias, como é que se fala, terapias com animais, não. Animais que estão indo, né? A gente vê indo para alguns hospitais, ajudando. Não só isso, não. Mas, por exemplo, tem uma idosa aqui onde eu moro, que ela perdeu o marido e ela ficou numa prostração incrível, gente. Aí o que aconteceu? Ela ganhou um gato, uma gata, um gato. Gente, ela mudou. Porque é uma forma, né, de cuidar de alguém, de ter, assim, algo para fazer de útil, né? De transferir atenções, né, Zaninha? Não Zaninha, você... Oh, muito bom, Zaninha. É isso que eu queria dizer. Estou aqui com dificuldade não encontrando a palavra, né? A gente não pode substituir, mas transferir atenções também, né? Isso, não é substituir. Muito bom. E o que está acontecendo é que as pessoas estão substituindo, porque os animais não brigam com a gente, embora alguns até, quando você faz maldade, ele vai em frente. Ele tem que reagir. Então, é isso que eu queria, essa palavra. Não pode substituir o convívio com o ser humano, porque não é um espelho das nossas vícios e paixões, não há isso na relação com os animais, né? E até porque com os animais a gente está sempre pronto a dar carinho, até chamar atenção. Não faz isso aí, fez, olha que coisa fez. Mas com o adulto a gente não faz dessa forma. Né? Não podemos preferir aos animais do que o convívio, ter filhos, essas coisas aí. Mas também não devemos destratar os animais. E ele viu, né, como era importante esse animalzinho, que é tipo um cachorro, né? Sobre um cachorro. É um cachorro. Olivier percebeu o movimento, levantou-se de um salto, praguejando, e esbondoou a infeliz cadela com um bastão até matá-la, gente. Olha, Nossa Senhora, por que isso? Expirando, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culposa. Como quer dizer, né? Até isso você vai agora ó, estamos livres de você. Então as pessoas são capazes... é isso mesmo. As pessoas são capazes de amar. Nem que seja um animal, uma pedra, né, Zaninha? É isso aí. Amor, né, gente? O poder, às vezes, a falta do conhecimento, muitas das vezes, não todas as vezes, nos levam a ter relações difíceis, a fazer coisas difíceis, né? Então, é importante que a gente veja Luís XI com essa visão. Depois nós vamos ter ele trabalhando, né, com todas essas orientações para todos nós sobre o orgulho, sobre vaidade no próprio Evangelho. Né? Então, que a gente possa agora refletir sobre nós mesmos. Sempre é bom parar para pensar sobre nós mesmos. Sempre é bom. E até que ponto nós estamos tendo relações como Luís XI teve, né? Teve em sua vida, né?
Então, que a gente possa pensar e agradecer também a esse Espírito que nos mostra a evolução, o progresso moral, né? Como Paulo, né? Como a gente tem Emanuel aí, né? Para nós. Temos também Luiz, né? Esse Espírito querido, nos mostrando como o homem, como o Espírito tem capacidade de se modificar. Tá? Bom, amigos, já são 7h10, nosso horário vai até 19h15. Na semana que vem nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Revista Espírita de 1858, que está se acabando. Vamos começar de 1859 ano que vem. E fazendo a prece final, aguardaremos a entrada do Centro Espírita Leon Denis com o estudo do Livro dos Médiuns, a palestra que é passada por esta sala online. Alguém quer fazer a nossa prece? Levanta a mãozinha. Vou passar para a Nininha. Oi, gente, boa noite. Eu tenho som? Beth, desculpa aí, tá? Mas eu vou dar uma diquinha para você. Pra gente não ficar envergonhado, vai no nosso PVT, tá bom? Ai, fiquei tão vermelha agora. Desculpa, viu, Beth? Desculpa a todos vocês aí, mas no intuito da gente querer ajudar as pessoas, né? Bom, gente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesse momento, para que Ele possa, francamente, colocar em nossos corações a caridade e o amor ao próximo. Que nós possamos, Senhor, entender que nós temos várias pátrias e que nesse momento nós estamos na pátria do plano Terra, encarnados, e que nós possamos, Senhor, objetivamente alcançar os nossos propósitos. Dai-nos força, coragem e entendimento, Senhor, para que quando nós daqui partimos para a pátria espiritual, nós possamos lembrar do verdadeiro remédio, a prece. Essa que nos liga, que nos faz intercâmbio, que é um medicamento das almas e dos espíritos para contigo, Pai. Que o Mestre Jesus, nosso irmão maior, possa nos dar o entendimento nesse momento, quando chegar o nosso momento, a cada um aqui presente. Mas, Senhor, agradecidos estamos pelo estudo da noite de hoje. Que esses abenirmãos que inspiram, esses arrobas maravilhosos, que vêm aqui trazer o estudo interativo, que nós possamos também, Senhor, ter a graça dessa reunião, desse banquete, desse alimento para as nossas almas e espíritos. Mais vezes, que nós possamos ser convidados. Assim nós esperamos. Mas queremos pedir por todos aqueles que não vieram, que gostariam de vir, por aqueles que não te compreendem, por aqueles, Senhor, que entendem muito de tudo, de A a Z, das leis, escritas nos livros dos homens. Mas, Senhor, que levam sempre a desesperança, a intemperança, que levam sempre, Senhor, a desarmonia e o desinteresse daqueles, Senhor,
que sequer consegue caminhar com seus próprios braços, com as suas próprias pernas. E que seus próprios braços, Senhor, não conseguem agarrar o propósito da vida. Que nós possamos estar sempre reunidos em nome do amor. Que assim seja, graças a Deus.